A gente começa higienizando as sobrancelhas. Pode ser com shampoo, com álcool. No caso dessa cliente, eu estava higienizando com álcool, porque ela já estava sem maquiagem, com a pele. Com as sobrancelhas limpas e secas, a gente já começa aplicando o passo 1. Eu tô usando aqui o kit da Stella Milano, que o link eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E o passo 1 é importante, eu uso a escova interdental, porque a gente consegue pegar todos os pelinhos sem deixar nenhum de fora. Começa aplicando de baixo para cima e depois a gente penteia de cima para baixo. Eu já vou mostrar para vocês, para garantir que os pelinhos ali naquela camada superior, assim, ó, também tenham contato com o produto. O passo 1 é responsável por... é como se ele abrisse a cutícula do pelo pra gente mudar a estrutura dele. Ele chega lá no córtex do pelinho, na alma do pelinho. Então, não é tão importante assim alinhar os pelos agora, nesse primeiro passo. Só é importante que eu tenha certeza de que todos os pelinhos da sobrancelha estão tendo contato com esse primeiro produto, com o passo 1. Eu já acabei de aplicar o passo 1 nas sobrancelhas. Agora eu vou ocluir, eu vou cobrir esses pelinhos com um plástico filme. Eu recorto um pedacinho de plástico mais ou menos do tamanho da testa assim da cliente e dobro ele para ele não ficar tão grande. Agora a gente aguarda, na maioria dos kits de Brow Lamination, pelo menos 7 minutos. E aí, depois de 7 minutos, a gente remove o plástico para visualizar os fios. O que a gente vai observar agora nesse período? O pelo dela tá bem íntegro ainda, ele tá bem pretinho, ele tá rígido. Quando eu removo o plástico para visualizar se eles já agiram, a gente nota que o pelo relaxou. Olha como ele fica esticado, extremamente alongado. Então, os 7 minutos foram mais do que suficientes para essas sobrancelhas abrirem, para conseguir de fato abrir a estrutura do meu pelinho. E eu cheguei lá no córtex dele para conseguir mudar a direção dos pelos. Tanto a sobrancelha da esquerda quanto a da direita, dá para notar que os pelinhos alongaram. Se você tirou ali o plástico naquele primeiro tempo e viu que tem algum pelinho que tá voltando pro lugar, ou que ele ainda tá curvo, ele não tá macio, ele não tá molinho, a gente deixa um pouquinho mais 1 minuto, mais 2 e vai observando. O que não pode acontecer é eu notar que o pelo tá parecendo cacheado, sabe, enroladinho? Quando ele tá parecendo uma minhoquinha, é porque eu ultrapassei o tempo e esse pelinho pode acontecer uma quebra química. Então, eu tenho que evitar que isso aconteça. Aí, então, eu tô removendo aqui com algodão seco. Eu removo todo o produto da melhor maneira possível, o máximo possível de produtos. Já dá pra notar que o pelo ficou super alongado, super relaxado. Mas a gente não finalizou o procedimento ainda. Agora é importante de eu aplicar o passo 2, que é o neutralizante. Também da Stella Milano. Só para lembrar que eu deixei o link aqui na descrição de todos os produtos que eu estou utilizando, de onde eu compro os meus produtos. E agora vamos ao passo 2. A gente pinga ali a mesma quantidade de gotinhas que a gente utilizou no passo 1, sempre visando economia de produto, para que o nosso produto renda mais. E agora sim é o momento em que eu preciso prestar muita atenção no alinhamento dos pelos. Por quê? O passo 2, ele é um neutralizante. Ele vai pausar a ação do passo 1. Então, a partir de agora, ele vai fechar a cutícula do pelo e na direção em que eu deixar esse pelinho, ele vai ficar definitivamente. Por isso que precisa ser muito alinhado. Detalhe, eu também preciso pentear de baixo para cima com cuidado para ter certeza de que todas as camadas dessa sobrancelha tenham contato com o neutralizante, para que não aconteça quebra química. Nós estamos trabalhando com produtos químicos e sim existe risco tanto ao pelo natural da cliente
quanto a pele da cliente, que é sensível. Então, eu tô pegando ali os pelinhos da camada de cima e volto de baixo para cima. E agora eu preciso alinhar perfeitamente esses pelinhos. É importante que o início da sobrancelha fique bem para cima, bem na horizontal mesmo, para fazer aquele formato de quadradinho nas sobrancelhas. Quando eu tô chegando ali no centro das sobrancelhas, eu já começo a pentear ele para diagonal, para lateral. E os pelinhos e agora eu posso ocluir de novo com mais um pedaço de plástico filme. Não reutilize, pegue um novo plástico filme porque pode ter resquícios do passo 1 e aí a gente pode prejudicar esses fios. Agora a gente aguarda 10 minutos para neutralizar. Enquanto eu neutralizo, eu já vou preparando a tintura das sobrancelhas. Nesse caso eu estou usando um castanho claro, também da Stella Milano, e eu estou usando a OX, o oxidante da Prise. Não tem problema não de a gente misturar as marcas em questão de tintura e oxidante. A marca da tintura também pode ser outra, e eu tô deixando aqui embaixo na descrição outras opções para vocês escolherem pelos valores. Eu preparei aqui. É importante a gente ler lá no rótulo a dosagem. Então, no caso desse material que eu tô usando, é 1 centímetro, é mais ou menos uma gotinha de tintura para 6 gotas de oxidante. Esse é o oxidante líquido. Quando a gente usa o oxidante em creme, ele vai orientar outra quantidade. Mas é importante vocês olharem no verso sempre do frasquinho. Passados os 10 minutos de ação do passo 2, não sei se vocês conseguem notar, mas esse pelinho já tá estruturado de novo. Ele já tá mais grossinho, já tá rígido novamente. Então, a gente já neutralizou e já fixou ele na direção que a gente deseja. Agora, a gente limpa novamente com o algodão seco, tira o máximo possível de passo 2, para poder aplicar a coloração. Nosso próximo passo agora é aplicar a coloração. A gente também pode epilar primeiro, remover aqueles pelinhos que estão fora da linha, mas eu gosto de aplicar a coloração porque enquanto ela tá agindo, ela tem um tempo de ação um pouco mais longo, pode ser até 15 minutos, dependendo do efeito que eu quero. E primeiro eu aplico a tintura e enquanto ela tá agindo, eu vou epilando. Para aplicação da tintura de sobrancelhas, eu uso sempre um pincel chanfrado. Ele é bem pequenininho, também tá aqui na lista de materiais, nos links na descrição. Começo de baixo para cima no início, na base da sobrancelha. É muito importante que a gente deixe definida a base, toda a parte de baixo das sobrancelhas, do início ao fim, e deixe suave a parte de cima, a parte superior das sobrancelhas, para ficar aquele efeito degradê mesmo.
Para deixar bem alinhado a sobrancelha, a tintura, eu vou limpar ali a base com um cotonete, pode ser com um microbrush também, que é o microcotonete, para deixar perfeitamente alinhado, não pode ficar manchada essa tintura. Lembrando que a tintura de sobrancelhas, ela colore o pelo e não a pele. A gente fica com um efeito na pele parecido com sombra e tem uma durabilidade até menor do que quem faz rena. Mas no caso da Brow Lamination, a gente não precisa de grandes quantidades de tintura, porque só o efeito da brow já deixa as sobrancelhas volumosas e preenchidas. No caso da minha cliente, que já tem as sobrancelhas peludinhas, ela pediu para não deixar muito tempo de tintura, para que não fique escura demais. Então eu já tô suavizando a minha aplicação do início, para que o início dela não fique marcado, vai ficar bem degradê esse efeito. Foram 7 minutos de ação da tintura também, eu já tô limpando aqui com algodão seco. Pra gente parar a ação completamente da tintura, é importante que eu higienize talvez com algodão úmido. Mas no caso da minha cliente, que eu já deixei pouco tempo, eu tô removendo só com algodão seco. Se a tintura ficar um pouco mais visível nos próximos minutos, não tem problema. Isso pode acontecer. Agora o último passo, eu vou terminar de epilar essas sobrancelhas. Na Brow Lamination, a gente só epila os pelinhos que estão extremamente fora da linha. A maioria deles a gente acabou encorpando no design das sobrancelhas. Então, vocês podem observar que bem ali perto da pálpebra móvel é onde eu tenho alguns pelinhos ainda para epilar. Então, só preciso da pinça e de um pedacinho de algodão seco. Essa técnica de epilação a gente chama de arraste. Eu vou arrastando, eu sempre estico bem a pele da cliente para não beliscar a pele e ao mesmo tempo ela sente menos dor também. Aí eu vou arrastando a pinça sem pressionar, claro, na pele e vou epilando, vou puxando esses pelinhos. Como a pinça tem bastante precisão, ela perde a precisão com os pelinhos acumulados. Então, eu vou limpando ela ali no algodão, ó, deixando ela limpinha para continuar a epilação. De Brow Lamination, ela quer devolver o volume das sobrancelhas. Então, sempre lá na epilação tem alguns pelinhos que a gente acaba deixando, mesmo que eles talvez pareçam estarem fora da linha, porque a gente vai encorpando as sobrancelhas dela com o tempo. Então, por exemplo, ali bem no centro, na parte de baixo dessas sobrancelhas, na base, tem um pelinho bem alongado que eu não tirei. Vocês podem notar que ele tá fora da linha, a raiz dele tá fora da linha. A gente se baseia pelos pelinhos pela raiz, né? Se a raizinha dele tá fora da linha, porque ele tá fora da linha, eu epilaria num design simples. Mas na Brow Lamination não, porque o comprimento desse pelo cobre uma falha que tem bem no centro das sobrancelhas. Então esse pelinho vai permanecer ali. Depois que eu epilei, eu penteio as sobrancelhas e aparo alguns pelinhos, só aqueles que estão com a ponta muito fora também da linha, e é sempre as pontinhas, com muito cuidado na hora de aparar, porque dependendo da maneira que a gente for pentear ou a cliente for pentear em casa, depois que eu aparei pode ficar parecendo falhas, fica parecendo uns dentinhos assim em cima da sobrancelha e fica feio demais. Agora que eu já epilei, já aparei, a gente vai finalizar com a nutrição, é o passo 3 da maioria dos kits.
Nesse caso, eu tô usando o passo 3 da Master, porque eu gosto muito da nutrição que ele proporciona. E um detalhe, vocês podem observar que a cor da tintura da sobrancelha já tá aparecendo um pouco mais do que na hora que eu limpei com algodão seco. Por quê? Como eu limpei só com algodão seco, ficou resquícios e agora ela tá aparecendo na pele. Aqui tá o passo 3. Tô aplicando algumas gotinhas, ele escorre, então tem que ser menos quantidade do que os outros produtos que a gente utilizou. E aí eu espalho ou com a escovinha interdental também, ou pode ser com o dedo mesmo, não tem problema. Eu só preciso ter certeza de que todos os pelinhos estão recebendo a nutrição. É importante que a cliente saiba que ela não pode molhar as sobrancelhas nas primeiras 24 horas. Por quê? Quanto mais tempo essa nutrição tiver para agir no pelinho dela, melhor. Sempre fica com o pelinho, esse procedimento de brow, normalmente deixa o pelinho levemente com a cutícula aberta. Então, se ela remove, e a nutrição cobre isso, se ela remove a nutrição antes do tempo e tem contato com algum produto, algum cosmético, pode prejudicar, danificar esses pelos. Esse é o nosso resultado final da Brow Lamination. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para você receber mais aulas de cílios e sobrancelhas.